Olha como tá lindo aqui hoje, queridos. Deixa eu gravar um vídeo aqui para vocês, que já já o Espírito Santo vai começar a soprar aqui. Aí vai ficar difícil vocês ouvirem a minha voz. Estou descendo do monte, queridos, mas eu quero ensinar você a provocar os céus, provocar uma reação do mundo espiritual ao seu favor, para viver experiências que vão edificar a sua fé, para vencer com auxílio de anjos, para vencer crises internas. A verdade é que muitos crentes eles tentam vencer batalhas. Estou até meio perdido aqui hoje. Tá tendo, não sei se é um festival de moto lá embaixo. Tava muito barulho. Eu vim mais pra cá. Olha que lindo. Gravar esse vídeo para vocês com mais silêncio, né? É necessário, querido, provocar uma reação no mundo espiritual. O livro de Jó vai dizer que aqueles que provocam a Deus estão seguros. Não é provocar no sentido de se ofender, mas é como uma mulher, quando ela está apaixonada por um rapaz, ela indiretamente, ela já coloca uma roupa para provocar aquele rapaz. Ela já coloca uma roupa para, em cima da rocha aqui agora, para chamar a atenção daquele rapaz. Ela penteia seu cabelo, bem penteado, passa aquele perfume. E alguém não entende para que você está se arrumando tanto para ir num lugar simples, talvez, apenas na escola, apenas trabalhar. Mas dentro dela ela sabe. Eu quero provocar uma reação naquela pessoa que eu estou apaixonada por ela. Então, quando você é apaixonado pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, você constantemente, diariamente, provoca ele. É uma provocação de alguém que está desesperadamente apaixonado. Uma provocação de alguém que está dominado por esse amor que queima no coração. E muitas pessoas, elas não conseguem viver o sobrenatural de Deus. Elas não conseguem atrair o favor de Deus para vencer crises internas ou externas. Porque elas não provocam uma reação nas regiões celestiais. Não erguem um altar de oração, de adoração. Eu quero ensinar você a provocar o Espírito Santo. Acredite você ou não. Por isso que a Escritura diz, né, que Deus, algumas traduções falam que ele não resiste. Outras falam que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado provoca a Deus e ele não resiste. Ele é completamente apaixonado por aqueles que são quebrantados por ele. Então, fazer atitudes proféticas, querido, indiretamente você está provocando ao Espírito Santo. Quantas vezes você está cansado, exausto do trabalho, você que é líder, cansado das atividades ministeriais, e você se levanta na madrugada, mesmo com sono, e você mostra para ele: eu ainda sou aquela criança apaixonada pelo Senhor, Espírito Santo. Eu ainda sou aquele menino, aquela menina que queima no primeiro amor. Estou completamente cega de amor. Você que é pai, que é mãe, seus filhos são mais velhos, talvez já ficaram cegos de amor por alguém. Você falava: não vai, não vai. Você falava para não ir, a pessoa ia. E quando nós estamos dominados por uma paixão, vem um inimigo: eu vou te parar, e você não quer saber, você quer provocar ele. Acredite você ou não, querido, você precisa sair do nível da teoria. Muitas pessoas levam a vida com Deus apenas de letra, de teoria, mas não tem intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui para quê? Para ensinar você a provocar a Deus. Vou tentar ser bem objetivo, que meu intuito durante esses 40 dias é ser objetivo, né? Ficar dando voltas e voltas e voltas, como se fosse uma coisa tremendamente difícil viver a experiência com Deus. Não. Eu sempre falo nos versículos que foi chave na minha vida, Isaías 44:3. Deus derrama água sobre o sedento. É para quem tem sede, não é para quem é pastor, missionário, ou para quem foi ungido. Não, é para quem quer. Para quem aceitou Ele como Salvador, aceitou ser filho. Uma certa vez, em uma de nossas experiências no monte, querido, eu tenho vivido muito isso aqui nesse monte de novo.
Deus reativou isso no meu ministério, que é o quê? Atrair cavaleiros celestiais. Eu sei que para alguém isso soa como impossível, como coisa de gente fanática, mas acredite, não é coisa minha, coisa que algumas pessoas que me acompanham já vivenciaram junto comigo. Para que num lugar como esse eu te faço uma pergunta. Você está vendo algum cavalo? Seja sincero consigo mesmo. É vídeo feito apenas algumas edições que eu faço, eu coloco uma música, eu nem sei dormir nesse campo não. Não tem. E se eles nos conceder essa manifestação aqui agora, vai ser bom para vocês verem, né? Ainda não consegui filmar. A verdade é que nas primeiras vezes eu ficava meio que paralisado, né, queridos? Paralisado, muito temor, tremor. Depois eu compartilhei a experiência de anjos de guerra, né? Compartilhar com vocês algumas experiências com as patentes mais altas, anjos guerrilheiros. Mas eu quero falar um pouco sobre os cavaleiros celestiais. Você que vê filme de guerra, você vê que, né, hoje as máquinas avançaram muito, mas você vê que antigamente as guerras eram feitas com homens e guerreiros e cavalheiros, né? Aquelas carruagens, aqueles cavalos. E no céu também existe, queridos, soldados, guerreiros das cortes celestiais, dos batalhões, né, se a gente pode falar assim, celestiais, que são cavalheiros, eles vêm montados em cavalos. Quando o rei mandou assassinar o profeta Eliseu, o discípulo dele fica intimidado, né? Como a maioria das pessoas que vê que o inimigo está contra-atacando, elas se intimidam, recuam. Só que a oração que Eliseu fez foi: Deus, abra os olhos espirituais dele. Ou seja, ele era discípulo de profeta, andava com profeta, acreditava em Deus, mas tinha visão espiritual fechada. Por isso que muitas pessoas não acreditam quando você compartilha uma experiência com elas. Que os olhos espirituais dela nessa área sobrenatural ainda não foram abertos. Elas não conseguem contemplar. E tem muita gente que é 880. Se ela não viu, é porque é mentira. E certa vez no Monte Santo Agostinho, quem é de Governador Valadares lembra, antigamente, né, hoje, nós estávamos assim, num lugar isolado. Eu era missionário na época, Deus, hoje ele é um pastor, homem de Deus. Tem muito tempo que eu não vejo ele. Se ele ver esse vídeo, ele pode comentar. Mas alguns irmãos, queridos, a caminhada passa, né? Eu casei, muitos casaram, foram viver seu ministério, sua chamada. Eu não lembro de todos. Mas nosso lado, assim, ó, era muito mato verde, né? Não é como seco igual esse monte. Esse monte aqui, se você for olhar, ó, tudo seco, seco, né? A maioria. Mas Deus em suas maravilhas, ó. Aquela ali você pode contemplar. E começou aquele barulho de cavalo trotando, a gente assustou que ia sair, com medo dos cavalos nos atropelar, e de repente passou do nosso lado, até que a gente entendeu. Naquela época não tinha tanto esse entendimento, que era um exército de cavaleiros das cortes celestiais, dos batalhões celestiais, que foram liberados para aquele lugar. E se eles são guerrilheiros, cavaleiros de guerra, é porque, consequentemente, existe um exército inimigo para nos contra-atacar ali. E eles vieram atacar esse exército inimigo, né? Esse exército, essa milícia de anjos cavaleiros. E nesses últimos dias eu tenho vivido muito isso aqui, tenho compartilhado com os intercessores, alguns deles têm ficado maravilhados. E Deus me deu alguns comandos através da oração. Como nós atraímos essa proteção de anjos, né? A Bíblia fala no livro dos Hebreus que os anjos, eles são espíritos ministradores que trabalham ao nosso favor. Então, como a Bíblia diz que o anjo trabalha ao seu favor e você talvez nunca orou para ver isso, para viver isso. Então, tudo que é de Deus, querido, eu quero. Tem alguém que fala, eu quero é Deus acima de tudo, é lógico. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele criou anjos para nos auxiliar. Por que eu vou rejeitar algo que vem de Deus? Então, muitos anos eu clamei por isso, vivi isso algumas vezes. Outra vez com alguns irmãos também no monte. A gente atravessou a BR 381, subiu uma montanha gigantesca. Gigantesca, querido. E bem na minha frente, assim, um cavalo começou a trotar.
começou a levantar aquela poeira. Que maravilha, viu, irmão? Meu Deus. E eu fiquei com medo, com temor, também não entendi, eu não compreendia. Eu não compreendi que levantou aquela poeira, eu olhei para um lado, para o outro, e os irmãos, ninguém mais tinha visto aquilo. Ninguém mais tinha visto. Eu fiquei com medo de compartilhar a experiência. E me acharam que eu estava doido, não acreditar sem mim. Tinha uns irmãos que eles ficavam falando muito de demônio. Eu tô vendo demônio. Dependendo do lugar que você for lá, tem alguns demônios territoriais que costumam já ficar naquele lugar, você vê mesmo. Mas quando você pede a Deus para você ter visão espiritual aberta, você começa a ter experiência com anjos e com esses cavaleiros. Então foi essas duas experiências. E nesse monte Deus me devolveu isso, querido. É algo que eu tinha deixado para trás. Devido a não entender como funcionava. Devido a muitos não compartilhar. Mas nos últimos anos eu tenho compartilhado bastante experiências. Eu tenho visto uma crescente na vida de quem caminha comigo. De quem é um intercessor leal, caminha ao meu lado. Eles têm crescido absurdamente. Quem tem associação comigo, mesmo de outros países, tem vivido experiências, sonhos, visto, contemplado anjos também. E tem vivido experiências sobrenaturais. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus, isso aqui que eu vou falar, eu fico muito feliz com isso. Tenho anos de crente, nunca vivi o que eu estou vivendo agora. Muitas pessoas falam isso comigo. Porque a unção, querida, ela é compartilhada através de honra e de associação. Se você se torna amigo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e começa a honrar ele, a honrar aquela unção, automaticamente você recebe como Elias recebeu de Eliseu. E aqui nesse monte eu tenho vivido isso, orando em línguas, aqui com esse propósito de 40 dias de Moisés, é ato profético, é fé, não é obrigado ninguém fazer. Eu não estou falando que todos que fizerem vão viver isso, não estou falando que quem não viver isso não é homem de Deus, nada disso. Eu estou falando que eu estou vivendo, essa é a minha verdade. Quem anda comigo viu também, não só ouviu compartilhando, mas viu. Alguns viram isso, né? E eu estava ali, ó. Deixa eu mostrar para você. Eu estava ali, ó. Lá, bem lá na frente. E aí Deus me tomou minha boca, eu comecei a orar em línguas. Eu vi que eu estava orando em línguas, tipo, tocando animais, né? Como os donos de cavalo aí tocando animais na fazenda, na roça. Eu fiquei meio assim, impactado com aquilo. Deus falou comigo: eu estou te dando um comando através das línguas, meu filho. Eu falei: qual comando é esse? De chamar, de pedir ajuda para os cavaleiros celestiais. Eu estava lá na frente. Agora não aconteceu, mas se Deus me agraciasse. Porque são coisas que nem toda a gente consegue a experiência, a gente consegue contar, né? Mas em tempo real a verdade é que é muito difícil filmar, que nós ficamos maravilhados, a gente glorifica o Senhor. Mas na oportunidade, se eu me permitindo, e também o Senhor sabe de todas as coisas, né? Muitas pessoas hoje elas cortam vídeo para debochar daquilo que Deus tem feito de maneira sobrenatural. E aí Deus falou aquilo comigo, queridos. E eu comecei a fazer prova e mais prova com Deus, né? Como Gideão. E fui fazendo prova com Deus. E aí eu comecei a ver cavalos. E uma vez vi um cavalo físico mesmo, eu filmei, compartilhei com alguns intercessores. Um cavalo branco, eu lembrei daquele versículo em Apocalipse. Eu ouvi falar o capítulo e versículo, são muita coisa, muitas revelações vêm descendo, misturado com versículo. E eu posso falhar, né, queridos? Eu posso falhar. A mente fica muito assim impactada com tudo que Deus vai derramando sobre nós. Esses momentos assim eu posso errar o versículo, então eu prefiro só mencionar. Mas depois você pode pesquisar na sua Bíblia que você vai achar. E tinha um cavalo branco, ele parou na minha frente, ficou olhando para mim, olhando e eu orando em línguas. Eu comecei a tocar o cavalo e não saía. E eu lembrei daquele versículo em Apocalipse, né? Que simbolizando Jesus, o cavaleiro do cavalo branco, que foi enviado para lutar e venceu. E eu entendi que Jesus estava dizendo profeticamente que estava comigo naquele monte. De onde você entende isso olhando para cavalo? Deus usou mula, né, queridos? Deus, quando Ele quer transmitir uma mensagem, Ele transmite de várias formas. Uma das coisas que faz com que algumas pessoas não vivam experiência com Deus é que elas colocam Deus numa caixa e falam: Deus é só isso. E elas fecham o coração, elas não conseguem viver algumas experiências com Deus. E a minha fé não depende de experiência, minha fé depende totalmente daquilo que está nas Escrituras, o sacrifício de Jesus na cruz. Mas isso nos renova e edifica a nossa fé, aumenta a nossa fome, a nossa sede para buscar mais em Deus.
E aí depois disso, depois de anos, Deus falou isso comigo aqui, né? Foi nos últimos dias. Eu comecei a fazer prova com Deus e quando eu chego no monte, constantemente, eu começo a ouvir barulho de um exército de cavalo trotando. Eu olho como eu estou olhando aqui agora, não tem absolutamente nada e ninguém. E aqui agora, um cavalo bem próximo aqui de mim, deu umas 2 ou 3 relinchadas. Gravei, mandei para alguns intercessores. E você olha. Não é empolgação, não é nível de alma. Estou falando para você de experiências espirituais. Eu sou o primeiro a fazer prova com Deus. Eu não firmo na minha mente, nem no meu coração. Toda experiência que eu vivo, eu passo pelo filtro do Espírito, pelo filtro da palavra. E como eu estou te falando, tem base bíblica. Quando Eliseu orou para o discípulo dele abrir os olhos espirituais, eu não sou aquela pessoa fanática que tudo vem na mente é Deus. Não, tudo passa pelo filtro da palavra e pelo filtro do Espírito Santo. É tanta coisa, querida, tanta experiência que eu vejo aqui. E aí eu vejo um exército de cavalo, aquele barulho, você olha assustado. E é só você ouvindo. Como Eliseu, só ele tinha visto até ele orar para quem estava do lado dele ver. E hoje aqui esse cavalo começou a relinchar. E eu quero compartilhar só até aqui para o vídeo não ficar tão longo, né? Para o vídeo não ficar tão longo. Mas existem níveis, queridos, no mundo espiritual, níveis de unção, níveis de patentes angelicais. E é para quem quer, né? Como eu falei, Deus diz em Isaías 44, eu derramaria água sobre o sedento. E a Bíblia diz que Deus ocultou, Jesus disse que ele ocultou, Deus, o Pai ocultou essas coisas dos mestrados e doutorados e escolheu revelar para os pequeninos, para os humildes de coração. Então, um dos segredos, querido, para viver essas experiências sobrenaturais com Deus é ter um coração humilde. É a chave, né? Que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se você está gostando desses vídeos, dessas experiências que eu estou compartilhando no monte, eu quero que você compartilhe esse vídeo. Ou me diga aqui, se você se identifica, já viveu algo parecido, já viveu uma experiência que você foi compartilhar, as pessoas não acreditou, mas agora você vendo esses vídeos que eu tenho postado, você tem entendido que é Deus sim falando com você, é Deus sim te mostrando as coisas. Depois eu quero falar mais sobre o ministério dos anjos. Quando um anjo vem te visitar, e muitas vezes você não sabe o que fazer, né? Você não sabe o que fazer, como a Bíblia fala isso sobre pessoas que receberam visitação de anjos e não souberam como reagir corretamente. Eu quero que você comente aqui, pastor, eu já tive experiência de ver um anjo, mas fiquei sem reação. Ou eu vejo constantemente, mas eu fico imóvel, eu fico parado, eu não sei o que fazer. Quero falar com você sobre o ministério dos anjos, como eles trabalham, como eles podem operar com você. Qual a diferença de um anjo que vem vestido de roupas de guerra, talvez até mesmo com marcas de guerra, né, de espadas, para um anjo que vem totalmente diferente, bem calmo, com vestes limpas. E você vai aprender a discernir qual que é um anjo mensageiro e qual é um anjo de guerra. Mas para mim fazer mais, eu quero que você interaja com esse vídeo e comente se você tem sido edificado. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.